mas eles não queriam ouvir o Senhor. E a repreensão do profeta, na verdade, não era nenhuma repreensão. O profeta Hanani estava alertando ao rei Asa, dizendo que ele estava desprezando a Deus, preferindo antes ouvir um conselho de um inimigo do que ouvir o conselho do Senhor. Irmãos, às vezes a gente ouve o médico, a gente ouve o vizinho, a gente ouve o amigo, a gente ouve o colega, e nunca às vezes quer ouvir o Senhor. Aliás, às vezes o Senhor vai ser o último a falar, quando o Senhor vai falar, porque às vezes a gente não quer nem ouvir a Deus. E o que me deixa assim pasmo com a história do rei Asa, é que esse homem teve uma experiência com Deus profunda no campo de batalha. Imagine aí você sair com pouco exército, aliás, o reino já estava dividido em si, já não era aquele poderio militar que os povos de Israel haviam alcançado nos tempos áureos de Josué. Já havia a divisão do reino do norte e o reino do sul, porque o profeta Amazias, que estava lá no reino de Israel, no reino do norte, ele entendeu que o povo poderia facilitar a adoração. Então ele achava o seguinte: vamos botar o bezerro de ouro aqui, para a gente adorar, porque todos os caminhos levam a Deus. Certamente pensava também o profeta Amazias, que foi contemporâneo do profeta Amós. E ele estava dizendo, o profeta Hananias, justamente isso. Você lembra quando o Senhor lhe fez e lhe liberou e libertou tão só você, ao seu povo, das mãos dos seus inimigos? Irmão, às vezes Faraó esquece que José está no Egito. Essa é a grande verdade. Às vezes as pessoas esquecem que os crentes estão aqui no mundo para abençoar, que os servos de Deus estão aqui para trazer bênção. Por isso nós precisamos brilhar. E quando é que a gente brilha? Quando a gente começa a entender que a vontade de Deus, ela tem que ser plena no meu e no teu coração. Você que está aqui nesta noite, talvez você não conheça essa história, talvez você nunca leu essa história na Bíblia, certamente que não, mas talvez saiba, ou alguém falou a você. Você precisa entender isso, que quanto mais você se aliançar com Deus, mais o Senhor estará pelejando por você. E quanto mais você ouvir a palavra profética de Deus, e profecia aqui, eu estou falando da leitura da palavra, do discurso pastoral, do discurso do Senhor, através dos servos, seja ele quem for, mas que se dedica à palavra de Deus. É isso que a palavra está dizendo. Esse homem que teve uma experiência com Deus, que no seu reinado, reinou 41 anos, mas nos 5 últimos anos do seu reinado, começou a enfrentar guerras, e guerras, e guerras. Quais são as guerras que você tem enfrentado na sua vida? Você que foi tão bem, você que tem 10 anos, você que tem 20, você que tem 30, você que tem 40 anos na igreja, louvando e bendizendo ao Senhor, quais são as guerras que você tem passado nos últimos 2 meses, nos últimos 4 meses? Não faça como o rei Asa. Não esqueça que Deus, durante esses 10, 20, 30 anos, não sei quanto tempo você tem no Evangelho de Cristo, não esqueça que Deus, durante esse tempo, vem livrando a sua vida, a sua alma, vem livrando você de muitos inimigos. Mas acontece que muitas vezes nós somos assim. Deus sempre foi 100% conosco. Quando nós entendemos que Deus está sendo 99%, quando nós entendemos que Deus sempre foi 100%, mas quando nós entendemos que é 99%, não é o nosso Deus. Vamos criar subterfúgios para ajudar ao Senhor. De manhã a gente mostrou a imagem dos postes ídolos, aquela abominação que as pessoas adoravam. Este rei era tão corajoso, que ele depôs até a própria mãe. Mas ele não estava agora ouvindo o homem de Deus. E a Bíblia diz que o profeta Hanani começou a aconselhar a Asa. E começou a dizer a ele, olha, lembra, está lá no capítulo 14, a partir do verso 9. Lembra quando você venceu Zera, o etíope, e saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens, e 300 carros, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele, e ordenou a batalha no vale de Zebatá, junto a Maresa. Asa clamou ao seu Deus, dizendo, olha o que ele disse naquela batalha, o profeta está lembrando a ele, ó Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Deus ajuda qualquer um, quem tem poder, quem não tem poder, quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro. Se clamou, Deus vai ouvir, se clamou, Deus vai atender.
Olha, esse ele orou assim, irmãos. É incrível pensar que hoje ele estava fazendo completamente diferente. E o profeta está lembrando a ele, dizendo, lembra, ele estava presente nesta batalha. E ele está dizendo que quando Deus operou através da vida de Asa, e diz que Asa orou e disse, Senhor, acuda-nos, pois, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome vivemos contra esta multidão, viemos contra esta multidão. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor desbaratou os etíopes diante de Asa e diante de Judá. E os etíopes, fugiram, diz o texto da palavra, lá em 2 Crônicas 14. E Asa e o povo que estava com ele, os perseguiram até Gerar. E caíram tantos dos etíopes, que já não havia neles resistência alguma, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante dos seus exércitos. Os homens de Judá levaram dali muito grande despojo, feriram todas as cidades arredores de Gerar, porque veio sobre elas o terror da parte do Senhor, e saquearam todas as cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância, camelos, e voltaram ambos a Jerusalém. O que é que você tem feito, que você não tem conseguido voltar para Jerusalém? O que é que está acontecendo com você, que você não tem acertado em entrar às portas de Jerusalém? Talvez você chegou hoje à noite aqui com grande dificuldade. Talvez você até passasse por não querer entrar em Jerusalém. Mas eu quero te dizer que nesta noite, Deus lhe mostrou o caminho.